Pois, qual é o papel do professor na mediação com as tecnologias digitais? Então, para responder essa pergunta, eu trouxe alguns trechos e abordagens de um artigo que eu publiquei em 2015 com a Débora Laurino, que foi minha orientadora e minha amiga, onde a gente escreveu sobre alguns aspectos que compunham, né, e que constituíam o fazer docente na educação à distância. E quando eu olhei para essa pergunta e pensei sobre o nosso componente e sobre o ensino mediado com as tecnologias digitais, eu me dei conta que a gente podia fazer uma transposição dessa proposta e desses aspectos para a mediação com as tecnologias digitais. Então, o papel do professor na mediação com as tecnologias digitais é integrar esses 4 aspectos na sua ação mediadora. Os aspectos pedagógicos, da linguagem, tecnológicos e afetivos. E aí eu vou contar para vocês como cada um desses aspectos, ou o que em cada um desses aspectos, compõe ou constitui a mediação do professor com as tecnologias digitais e como cada um desses aspectos está articulado e imbricado um com o outro. Então, embora aqui estejam mencionados como 4 aspectos, e eu diferencie eles em 4 aspectos, eles não são compreendidos ou experienciados de forma isolada, eles estão juntos e um está interferindo no outro, um está articulado com o outro, como vocês podem ver nesses espaços aqui mais no centro, que é onde um se sobrepõe ao outro. Então, eu começo essa explicação pelos aspectos afetivos, porque eu trago como fundamento uma citação do Maturana, onde ele diz que as nossas emoções guiam a todo momento o nosso fazer e o nosso agir. Então, são as nossas emoções que vão definir as nossas ações e a nossa forma de atuar. O Maturana também nos diz que as relações sociais, elas só acontecem se a gente tem a emoção de aceitar o outro como legítimo outro. Senão, não tem uma relação social. Senão, a gente nega o outro e a relação não acontece. E o processo educativo, ele está dentro das relações sociais. Então, eu preciso partir dessa moção de aceitar o outro como legítimo outro para que alguma relação se estabeleça. E também trago a questão dos aspectos afetivos e da emoção, se a gente pensar que o ensino com a mediação das tecnologias digitais ainda é recente, e por ser recente e por ter pouco espaço ou pouco tempo de atuação e experiência, traz junto consigo bastante desafio, bastante insegurança, bastante ansiedade, bastante desejo. Ou seja, traz junto, né, nessa ação de fazer o ensino mediado pelas tecnologias, uma grande diversidade de emoções. E então, pensando que são as emoções que nos guiam, que as relações sociais precisam estar pautadas numa emoção de aceitação do outro. E ainda, outro conceito do Maturana, onde ele diz que as conversações são entrelaçamentos de linguajar e de emocionar. Então, como é que as relações sociais se dão? A partir da comunicação, quando a gente reúne emoção e comunicação. E qual é o conceito que o Maturana dá para as conversações? É a gente integrar o linguajar e o emocionar. Então, aí a gente já vê a ligação dos aspectos afetivos com os aspectos da linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, é interessante e importante a gente pensar na linguagem enquanto um espaço de interação. Então, Cunha, em 2006, já falava que essa é a nova concepção da linguagem. A linguagem enquanto interação, e não aquela linguagem como algo linear, que antes a gente aprendia, que era emissor e receptor, como se fosse uma única direção, um único modo de interpretação, um único modo de linguajar. E aí, se a gente entende a linguagem enquanto interação, a gente pensa na linguagem como uma forma de provocação, de provocar o outro a estar em diálogo e em linguagem conosco, seja pelos materiais que a gente vai disponibilizar, seja pela forma que a gente vai se comunicar.
Se a gente pensa também enquanto interação, a gente pensa na linguagem enquanto um processo de autoria. Então, eu, quando estou falando, ou quando estou escrevendo, ou quando estou ouvindo e lendo, existe aí um processo de autoria, porque existe uma produção que é minha quando eu escrevo e quando eu falo, e existe a minha interpretação quando eu escuto e quando eu leio, ou o enfoque que eu dou, a atenção que eu dou para aquilo que eu escuto e para aquilo que eu leio. E também pensar em interação faz com que a gente busque que as interações a partir da linguagem contribuam para que aquele com quem eu estou dialogando e interagindo queira permanecer na ação comunicativa do aprender. E por onde a gente faz essa interação? Por onde a gente trabalha, né? Qual é o meio que a gente utiliza para desenvolver esse diálogo e essa conversação e essa ação comunicativa? Um deles, e é o que nós estamos estudando e o que nós podemos, nesse momento, é relacionado aos aspectos tecnológicos, ou seja, as tecnologias digitais. Então, a gente pensar nos aspectos da linguagem na mediação com as tecnologias digitais, a gente vai para os aspectos tecnológicos, que a gente precisa dessas ferramentas, desses recursos digitais, desses aplicativos, dessas plataformas, para que essa comunicação e interação aconteçam. E aí, é importante a gente considerar a questão dos letramentos digitais, que é diferente da alfabetização digital. A alfabetização digital, ela ensina a gente a manusear os recursos tecnológicos. Os letramentos digitais nos fazem aprender a manusear, a entender o seu funcionamento e também a perceber como a gente aprende a partir das práticas sociais que a gente tem com esses recursos digitais, com esses recursos tecnológicos. E aí, volta aquela questão que foi mencionada no primeiro podcast, também do Maturana, né, que diz que o uso da tecnologia, né, vai depender do objetivo, da necessidade e da construção de sentido que o docente vai estabelecer na ação mediadora com o estudante. Porque a gente está pensando no papel do professor, e o Maturana diz que são as nossas emoções, as nossas intencionalidades é que definem como e por que nós vamos usar tal recurso tecnológico. Então, aqui nesse caso, enquanto professor, vai depender desse objetivo e da construção de sentido que nós formos fazer com o nosso estudante. E os aspectos pedagógicos? Num primeiro momento, a gente colocou eles aqui junto com os aspectos afetivos, tecnológicos e da linguagem. E depois a gente se deu conta que, embora ele seja um quarto aspecto, os aspectos pedagógicos, eles são compostos pelos aspectos afetivos, da linguagem e tecnológico. Todos esses três aspectos entram nos aspectos pedagógicos, embora os aspectos pedagógicos não se restringam a esses três. Ao mesmo tempo, os aspectos pedagógicos também interferem ou delineiam como é que a gente vê, como é que a gente percebe ou como é que a gente age nos aspectos afetivos da linguagem e tecnológico. Então, os aspectos pedagógicos, eles vão definir a maneira como são compreendidos, abordados ou operados os outros aspectos nessa mediação com as tecnologias digitais. E esses aspectos pedagógicos, eles contemplam as concepções, os saberes e os fazeres que estão relacionados à nossa compreensão de currículo, de mediação, de metodologia educativa e de avaliação. E aí, mais uma vez, a gente traz a questão das emoções, que as emoções e as intencionalidades pedagógicas orientam as nossas propostas e as nossas mediações com as tecnologias digitais. E aí a gente chega numa outra imagem, que também está publicada nesse artigo, faz parte da minha tese, onde a gente percebeu o quanto esses aspectos estavam imbricados e o quanto eles se codeterminavam mutuamente. Então, a gente pode olhar essa imagem começando aqui do miolinho da mediação com as tecnologias digitais e indo para as bordas, ou começar daqui das bordas e ir para o miolinho. Vou falar um deles, tá? Então, por exemplo,
Se a gente entende que esses aspectos constituem a mediação com as tecnologias digitais, olha o que acontece. A relação dos aspectos afetivos com os aspectos da linguagem se dá a partir da comunicação, do conceito de conversação. A relação dos aspectos da linguagem com os aspectos tecnológicos se dá a partir do conceito de letramento digital. E os aspectos afetivos com os aspectos tecnológicos se dá através das ferramentas de comunicação, ou seja, a afetividade com as tecnologias, ela vai aparecer na forma como eu vou me comunicar com quem eu tiver compartilhando espaços e compartilhando diálogos. E vocês observem também que na imagem eu procurei fazer cada um dos aspectos com uma certa transparência, justamente para mostrar a sobreposição de um com o outro nessa mudança de cor. Esses três aspectos, como a gente falou agora no slide anterior, eles estão, então, definindo os aspectos pedagógicos que compõem a minha mediação com as tecnologias digitais no ensinar. Ao mesmo tempo, os aspectos pedagógicos também fazem o delineiam, né, essas bordas que definem esses três aspectos. E vocês observem que a borda dos aspectos pedagógicos, eu fiz ela de uma forma pontilhada, para justamente aparecer que é uma membrana onde as teorias interacionistas estão todo o tempo permeando esses aspectos pedagógicos. Porque aqui teorias interacionistas são as teorias que eu, enquanto professora e pesquisadora, alicerço a minha base e a minha compreensão sobre esse processo de ensinar mediado com as tecnologias digitais, tá? Outras teorias poderiam aparecer aqui e também interferir nos aspectos pedagógicos, afetivos da linguagem tecnológica. No caso do que eu estou falando, são as teorias interacionistas. E, bom, aí o que a gente vê? Que os aspectos pedagógicos, ao interagirem com os aspectos da linguagem e os afetivos, eles produzem o conceito, né, ou fazem emergir o conceito de emoção e de cognição. Os aspectos da linguagem interferindo ou em articulação com os aspectos pedagógicos e tecnológicos fazem emergir a interação. E os aspectos tecnológicos com os afetivos e os pedagógicos fazem emergir ou são determinados pela intencionalidade pedagógica. E todos esses aspectos, junto com as teorias interacionistas, a gente pode dizer que isso aqui está produzindo um campo epistemológico que é da aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais. E esse campo epistemológico eu criei com uma imagem que não tem uma borda definida, é aquela borda que está como uma nebulosa, né? Porque ela não tem ainda uma fronteira rígida, ela não está ainda definida, ela não está ainda delimitada, tá? Então, a gente pode, eu fui indo aqui de fora, de dentro para fora. Ou a gente poderia pensar que o campo epistemológico da aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais, ele vai fazendo recortes e vai configurando a forma das teorias interacionistas interferirem nos aspectos pedagógicos que vão determinar os afetivos da linguagem e os tecnológicos. Então, essa é a resposta para a forma que eu vejo o papel do professor na mediação com as tecnologias. O papel dele é articular todos esses aspectos e contribuir na produção desse campo epistemológico da aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais. Depois, no item 9, tema da abordagem do conteúdo.